Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui para mais uma aula sobre metabolismo de controle. E o tema de hoje é sobre a tradução, tá? Então é a próxima etapa. Se você ainda não assistiu os vídeos sobre organização do material genético e transcrição, eu vou deixar os links aqui em cima. E você, por favor, assista essas outras aulas primeiro, antes desta aula aqui, tá? O processo de tradução é o processo que vai levar do RNA mensageiro até a proteína, tá? Então, a gente chama de tradução porque estamos saindo de uma linguagem na base 4 para uma linguagem na base 20, né? Saindo de ácidos nucleicos para proteínas, tá? Então, a tradução também é a mesma coisa que síntese proteica, ok? Para a tradução, a gente vai precisar de 3 RNAs agindo em conjunto e mais os aminoácidos, tá? Então, a gente tem aqui os ribossomos, que são formados de RNA ribossomal e proteína, o RNA mensageiro, que é quem carrega a informação, por isso ele é chamado de mensageiro, e o RNA transportador, tá? Que é quem carrega os aminoácidos até o ribossomo. O RNA transportador, ele é esse tipo de RNA aqui, ele tem uma estrutura que parece em T, ele parece uma cruzinha quando esticadinho, mas se você olhar a estrutura tridimensional, ela é uma estrutura, na verdade, meio que em L, né? Ele vai ter duas regiões extremamente importantes, que é o anticódon e o sítio de ligação do aminoácido. Aqui vai se ligar um aminoácido, que é específico para essa sequência aqui, que vai ser levado a complementar uma sequência específica no RNA mensageiro, tá? Tá aqui a sequência específica, ok? Como é que funciona isso? Então, existe uma enzima específica, que é a aminoácido RNA-T sintase. Cada um dos RNAs transportadores tem a sua aminoácido RNA-T sintase, tá? E cada uma delas vai catalisar a reação entre um aminoácido e seu RNA transportador, tá bom? Então, cada RNA transportador, para cada uma das 3 sequências, tem também a sua aminoácido RNA-T sintase. Notem que para cada degeneração do código, então, se eu tenho 3, 4 ou 5 códons que traduzem para o mesmo aminoácido, eu vou ter 3, 4, 5 RNAs transportadores para aquele aminoácido. Cada RNA transportador complementará uma única sequência de 3, tá bom? Então, a gente tem vários tipos de RNA transportador, tá? E também vários tipos dessas enzimas aqui. Elas vão ser nomeadas de acordo com o tipo de aminoácido que elas trazem, tá? E, portanto, vão catalisar uma reação muito específica entre um RNA transportador específico e um aminoácido específico. Para realizar isso aqui, elas gastam ATP, tá bom? Então, o ATP vai ser transformado em AMP e ele vai perder 2 fosfatos neste processo aqui. Gastou energia aqui, tá? Uma vez que o RNA transportador já está ligado com o seu aminoácido, ele pode agora se colocar no RNA mensageiro, tá? Como é que funciona? Isso aqui é uma estrutura 3D, o RNA mensageiro tá aqui, as duas subunidades do ribossomo, a subunidade maior e a menor. E o ribossomo ele tem 3 sítios, tá? A gente chama de sítio A, sítio P e sítio E. E é de exit, saída em inglês, tá? A é de sítio de ligação do aminoácido RNA transportador, então quer dizer um RNA transportador com um aminoácido, tá? Então, sítio de ligação do aminoácido. O P é o sítio de ligação peptídica, que é a ligação que é feita entre um aminoácido e seu próximo, tá bom? Quando os RNAs transportadores chegam aqui no sítio E, eles são liberados, tá? Eles entram pelo sítio A, passam para o sítio P e depois são liberados no sítio E, tá? Sempre seguindo esse fluxo. Conforme eles vão seguindo esse fluxo, as reações polipeptídicas aqui são catalisadas
pelo ribossomo, tá? Pela unidade maior do ribossomo. Então, como é que se inicia, né? Como é que é o processo de iniciação da tradução? Então, você tem um RNA mensageiro que vai se unir a uma subunidade menor e vai se unir a esse RNA transportador que é o iniciador, que é aquele que carrega a metionina e ele é correspondente àquele códon A ou G, que vai marcar para a gente onde que é o início da sequência. Para que isso aconteça de forma adequada, a sequência precisa ter aquele cap aqui e a cauda poli-A no final, tá? Elas são importantes para este processo de agregação do ribossomo em torno do RNA mensageiro e depois soltura do ribossomo do RNA mensageiro. Cada vez que um RNA transportador se liga aqui, ocorre também gasto de energia. Então, nesse caso aqui, são usados os GTPs, tá? O GTP vai ser quebrado em GDP, liberando um fosfato. Encaixa a subunidade maior, para isso que a gente gasta energia. Encaixou a subunidade maior aqui no sítio P, tá vendo? Metionina para cima ali. Legal, estamos prontos para iniciar, então, a tradução. Aí a tradução vai passar por vários ciclos em que um RNA transportador chega, se encaixa aqui nessa sequência, tem que ser o RNA transportador certo. Depois de se encaixar ao gasto de energia, esse gasto de energia vai ser utilizado, vai liberar energia para realizar essa ligação peptídica aqui. Então, o polipeptídeo que estava aqui nesse RNA transportador vai passar para o de cá, que está no sítio A, tá? Quando isso acontecer, novo gasto de energia, tá? E esse gasto de energia aqui vai fazer com que o quê? Com que o ribossomo mude de posição. Então, ele sai de uma posição e vai para a próxima, tá? Então, ele anda um códon para lá. Que significa que esse RNA transportador aqui agora vai entrar no sítio de saída, o sítio E, e sair. Esse que estava no sítio A vai para o sítio P e o sítio A fica livre para receber um novo RNA transportador. Gasta energia, faz ligação peptídica. Gasta energia, anda com o ribossomo. Ribossomo andou, liberou um novo sítio A, chega um novo RNA transportador e assim continua o ciclo. Então, para cada aminoácido acrescentado no peptídeo, né, você tem 2 GTPs que são gastos, tá? 2 GTPs que são transformados em GDP. E GTP vem da onde? Vocês lembram lá do ciclo de Krebs, da respiração celular, tá? Na maioria das células eucarióticas. Como é que ocorre a finalização? Então, o ribossomo vai lendo todo o RNA mensageiro, produzindo toda uma sequência de polipeptídeos aqui. Quando ele chega naquele sítio de término, não tem nenhum RNA transportador que se encaixa ali, mas tem um fator de liberação, que é uma proteína, que se encaixa aqui. Quando essa proteína se encaixa aqui, ela vai permitir a liberação do RNA transportador e do polipeptídeo, eles se separam, e mais 2 GTP são gastos para separar, então, as duas subunidades do ribossomo, a menor e a maior, e o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, se ele continuar no citoplasma sem ser degradado, ele vai continuar se somando a novos ribossomos, novos RNAs transportadores e continua o processo de tradução. Ele pode ser traduzido várias vezes, tá bom? Quando as proteínas têm um destino marcado, geralmente o destino marcado delas é o retículo endoplasmático rugoso. Como é que a célula sabe quais são as proteínas que vão para o retículo endoplasmático rugoso? Ora, os primeiros peptídeos que saem daquela cadeia, os primeiros peptídeos que aparecem na cadeia, são chamados de peptídeo sinal. Eles têm uma sequência específica, como se fosse uma etiqueta, tá? Essa etiqueta vai ser reconhecida por uma partícula de reconhecimento de peptídeo sinal. Essa amiga aqui vai grudar aqui. Uma vez que ela gruda aqui, ela vai ser reconhecida, tá, por um complexo de translocação.
que tá na onde? Na parede do retículo endoplasmático rugoso, tá? Leva todo esse complexo de tradução para o retículo endoplasmático rugoso, ela se liga aqui e essa proteína passa agora a ser transcrita para dentro do retículo endoplasmático rugoso. O ribossomo se acopla aqui à superfície do retículo endoplasmático rugoso, ele fica do lado de fora, mas acoplado à superfície, e a proteína, o peptídeo, o polipeptídeo está sendo traduzido para dentro agora, tá? Quando esse polipeptídeo chega num tamanho razoável, essa enzima já vai e corta essa etiqueta, tá? De forma que no final, o polipeptídeo, ele não tem mais aquele sinal, tá bom? Assim, todas aquelas proteínas que vão ser secretadas pela célula, então que tem destino de secreção, ou que vão para dentro de vesículas, elas passam pelo retículo endoplasmático rugoso, tá? Lá agora elas vão sofrer o processamento pós-tradução, e depois elas vão ser encaminhadas para quem? Para o complexo de Golgi. Lá no complexo de Golgi, elas podem sofrer ainda mais alterações, então elas podem receber carboidratos, podem receber lipídios, que isso acontece no complexo de Golgi, e aí elas são empacotadas e destinadas ao seu destino final. Pode ser uma vesícula, né, um lisossomo dentro da célula, ou pode ser exportar para o meio extracelular, ok? Secretar alguma coisa. Um único RNA mensageiro pode estar sendo traduzido simultaneamente várias vezes, tá? Então, se forma ali um complexo de ribossomo, ele começa a andar, ele libera aquele início, no momento em que ele libera aquele início da transcrição, um novo ribossomo se gruda ali e você começa a ter esse aspecto aqui de colar de pérolas, tá? Então, você tem um único RNA mensageiro e vários ribossomos em momentos diferentes do processo de tradução. Quando termina, os ribossomos se dissociam e o polipeptídeo está completo, tá? Isso aqui vai ocorrer aonde? Quando essa sequência está sendo traduzida no citoplasma, tá? Já em bactérias, procariotos, a gente tem aquela estrutura em que a transcrição e a tradução, elas são simultâneas. Porque como não tem o núcleo, né, o DNA não está separado do RNA, né, o DNA não está separado dentro do núcleo, então a transcrição e a tradução podem acontecer ao mesmo tempo. Você tem aqui uma enzima transcrevendo um DNA, uma RNA polimerase transcrevendo DNA, e conforme essa fita aqui de RNA vai se alongando, ela já vai sendo acoplada nos ribossomos e vai produzindo os seus polipeptídeos. Então, você tem esse tipo de estrutura aqui, ó. Então, RNA mensageiro menorzinho, maiorzinho, cada um desses RNAs mensageiros já vão tendo os seus ribossomos aqui, já está ocorrendo tradução também, tá? Lembrando que uma alteração de, às vezes, um único aminoácido pode alterar completamente a estrutura final de uma proteína. E em proteína, estrutura é função, tá? Então, se você alterar aqui de um T para um A, ó, só inverteu. O que vai acontecer com o RNA mensageiro? Aqui é GAG e aqui é GUG. GAG traduz para glutamina e GUG traduz para valina. Ácido glutâmico, valina. Esta pequena alteração aqui, que parece não ser muito grande, vai ter uma alteração enorme na conformação da hemoglobina e vai levar ao surgimento de uma doença que é chamada de anemia falciforme, tá? Por quê? Porque em vez de no final as subunidades da hemoglobina formarem uma estrutura independente, elas vão formar uma estrutura que consegue se polimerizar. Isso vai fazer com que elas comecem a formar grandes fibras que vão, ao passar por os pequenos capilares, vão ser espremidas, vão ser sendo formadas e essa célula vai perdendo seu formato. Olha lá, então tá aqui
você tem a hemoglobina normal, que é essa aqui em verde, ela tem essa estrutura mais redondinha, e a hemoglobina alterada, tá? A hemoglobina alterada, ela tem quase como uns dentinhos aqui. Esses dentinhos permitem que uma se encaixe na outra, formando essas fibras. E essas fibras vão fazer com que as células, então, se alonguem, tá? E acabam alterando o seu formato. Uma célula assim não consegue carregar oxigênio de forma efetiva. E isso faz porque os sítios onde o oxigênio se prende estão aqui, presos uns nos outros. E isso faz então com que a pessoa tenha sintomas de anemia. Aqui, uma revisão de tudo que a gente viu, então ocorre transcrição lá no núcleo do DNA. Só vai se formar um pré-RNA mensageiro, que é um transcrito. Esse transcrito vai passar por um processo de processamento de RNA, em que você vai ter uma cauda poli-A adicionada aqui, um cap 5' adicionado do outro lado, e os introns vão ser clivados, tá? Quebrados e retirados. Esse RNA mensageiro já processado consegue passar pelos complexos de poros e chegar no citoplasma. Lá no citoplasma, ele vai se acoplar à subunidade menor, ao RNA transportador que inicia a tradução, aí se acopla à subunidade maior do ribossomo e inicia o processo de elongamento, tá? Sempre anexando o polipeptídeo na extremidade N-terminal, na extremidade amina do polipeptídeo, tá? Tem um sentido específico. Quando ele se encaixa aqui, ocorre a ligação peptídica e aí esse complexo todo muda. E gastando energia em todas as etapas desse processo, tá bom? Quando chega no final, o processo se dissocia e o polipeptídeo está pronto. Depois de finalizado o processo, ocorrem então as modificações pós-traducionais. É importante a gente lembrar que um polipeptídeo é diferente de uma proteína, tá? O polipeptídeo ainda está na sua estrutura primária, enquanto a proteína ela tem toda uma conformação terciária importante, tá? A estrutura final da proteína, então, ela vai ser atingida através do auxílio de algumas proteínas que são chamadas chaperoninas, que vão auxiliar nesse processo de dobramento, tá? Basicamente, proporcionando um microambiente adequado para o dobramento da proteína. Além disso, pode ocorrer remoção de polipeptídeos sinais, então aquelas etiquetas que vão dizer para onde que essa proteína tem que ir, ou quebra de polipeptídeos. É o caso da insulina, por exemplo, que ela é produzida num único polipeptídeo, mas ela precisa ser quebrada e cada um deles vai formar uma subunidade diferente que vai ser ligada por pontos de sulfeto, tá? Além disso, podem ocorrer adições de açúcares, lipídios, grupos fosfatos ou outros grupos, como o caso do grupamento M da hemoglobina, que é adicionado depois da fase transcricional, tá bom? Então, vamos relembrar um pouquinho de estrutura de proteínas? Lembrar que em proteínas, estrutura significa função e você não consegue separar uma coisa da outra. Ao perder a sua estrutura, as proteínas também perdem a sua capacidade de realizar função. Isso porque o sítio ativo, né, no caso da enzima, ou o sítio de ligação, no caso de proteínas estruturais, ele é uma estrutura tridimensional onde você tem as reações sendo catalisadas, tá? As interações ocorrendo. Se ela perder essa estrutura, ela vai perder esse sítio ativo, então ela perde a sua atividade. Mas são níveis de estruturas de proteínas que a gente tem. A gente viu isso no passado. Então, você tem a cadeia linear de aminoácidos, que é o que o ribossomo faz. Então, ele te dá essa sequência a partir do RNA mensageiro, tá bom? Tem sempre uma terminação carboxila e sempre uma terminação amino, tá? Aqui que são adicionados os novos aminoácidos, conforme o ribossomo vai andando, tá? E no final, há uma água que é adicionada aqui na extremidade amino para liberar a molécula, ok? Existem também a estrutura secundária.
que são aquelas alfa-hélices, que são ligadas, formadas por ligações de hidrogênio, ou as fitas beta pregueadas, tá? Mas existe também a próxima etapa, que é a estrutura tridimensional, que ela é formada por diversas alfa-hélices e diversas beta pregueadas, tá? Mais as suas alças de ligação. Todas essas estruturas são mantidas por interações, ou interações hidrofóbicas, são as forças de Van der Waals, pontes de hidrogênio, pontes de sulfeto, ou até mesmo interações iônicas entre aqueles radicais, né, dos aminoácidos, aquela parte do aminoácido, né, que a cadeia lateral, que é diferente, que se diferencia de um aminoácido para o outro, ok? Algumas proteínas também têm estrutura quaternária, que ocorre quando você tem mais de uma subunidade. Então, se você tiver duas subunidades, como eu falei para vocês da insulina, se forma uma estrutura quaternária. Cada uma delas tem sua estrutura terciária e se forma uma estrutura quaternária. É o caso do colágeno, por exemplo, que é formado por 3 cadeias, tá? Ou dessa transtiretina, da insulina, da hemoglobina, que tem 4 subunidades de hemoglobina, tá? E as chaperoninas, o que são chaperoninas? Pense nas chaperoninas como que ambientes separados do citoplasma, em que você pode ter condições químicas diferentes das condições químicas no citoplasma. Então, conforme o polipeptídeo começa a se dobrando dentro do citoplasma, ele é então levado para dentro de uma chaperonina, e essa chaperonina se tampa e altera então as condições ambientais aqui dentro. É diferente do que está no citoplasma. Isso permite que o enovelamento da proteína termine, que ela termine de se dobrar, termine de se formar. Essa questão é espontânea, tá? A chaperonina só serve para um ambiente diferente. E depois que a proteína está completamente enovelada, já se formou completamente, a chaperonina libera essa proteína no citoplasma. Se vocês ainda não terminaram de assistir o vídeo, tá? O vídeo com a animação, eu sugiro que vocês assistam. Eu vou deixar os links. A primeira parte daquele vídeo fala sobre transcrição, a segunda parte fala sobre tradução, que é o tema dessa aula aqui, tá? Nossa próxima aula vai ser sobre regulação de expressão gênica.